Olá, minha irmã, meu irmão, caros jovens, adultos, casais do Movimento Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar com vocês para fazer alguns comentários a respeito da Palavra de Deus do 28º domingo do Tempo Comum. Neste domingo, nós queremos louvar, bendizer, agradecer a Deus pela beatificação de Carlo Acutis, ontem, no sábado, dia 10. Queremos agradecer porque um jovem apresenta-se para nós como modelo de santidade. Não esquecendo que também nós temos Marcelo Henrique Câmara, cujo processo já foi encaminhado na nossa diocese no dia 8 de março passado. Vamos começar com a oração do dia. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. A palavra de Deus hoje nos fala de banquete, seja no Evangelho, seja na primeira leitura. É uma parábola para indicar que Deus quer prazer, festa, convida todos para participarem do seu reino. Vamos começar logo com o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Como nos domingos passados, nós ouvimos as 3 parábolas da vinha, dos operários da primeira hora e da última hora, o filho que disse não e foi, o filho que disse sim e não foi, e domingo passado os vinhateiros homicidas. Também a parábola de hoje, dos convidados para o banquete e do convidado sem a veste adequada para o banquete. Também esta parábola, ou essas 2 parábolas numa só, se referem especificamente aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, ou seja, aos chefes religiosos que não estavam aceitando a proposta de Jesus, o anúncio de um reino de Deus para todos, a começar dos pobres. A religião deles não permitia essa dimensão aberta, universal, social, pública da religião. E esse foi o embate final de Jesus. Foi por eles que Jesus foi mandado à morte. Eles é que conseguiram fazer a cabeça de Pilatos para que Jesus fosse condenado à crucifixão. Vamos ouvir a parábola. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Voltou a falar porque ele estava falando, continua a falar, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Lá, nas parábolas anteriores, era o pai, o dono da vinha, proprietário da vinha. Agora aqui é o rei, que simboliza Deus. A festa de casamento do seu filho é o casamento do Filho de Deus, Jesus Cristo, com o povo de Deus. O povo de Israel, na primeira aliança, que desobedeceu a Deus, que não aceitou a aliança de Jesus Cristo, e agora então é a igreja, o novo povo da nova aliança. E o rei mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. Os convidados para a festa são os primeiros convidados, que são os judeus do povo de Israel, principalmente os chefes religiosos dos judeus. Não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Tudo está pronto porque está para cumprir-se a aliança de Deus com o seu povo, que é exatamente a aliança do Filho de Deus com a igreja. Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Olha o convite que o rei faz. Vinde para a festa. Se nós repararmos com mais atenção, se lermos a Bíblia prestando atenção,
A Bíblia está cheia de banquete, cheia de festa, cheia de comida, cheia de pão. Por quê? Porque no que depende de Deus, Deus quer vida, felicidade, bem-estar para todos, a começar dos últimos, dos mais necessitados, aqueles que não têm normalmente acesso aos bens da vida. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, nem ao segundo convite, não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Não só rejeitaram o convite, como mataram os convidados. É mais uma referência, como vimos domingo passado, é mais uma referência aos profetas, que foram mortos, que foram perseguidos, foram assassinados. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Aqui pode ser uma referência à destruição da cidade de Jerusalém. Vamos lembrar que Mateus escreveu seu evangelho pelo ano 80, 85, e a cidade de Jerusalém havia sido totalmente destruída, inclusive o templo, no ano 70, pela invasão do imperador Tito. Então, é possível que Mateus tenha posto na boca de Jesus, lá no ano 30, uma referência à destruição da cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Não só não quiseram vir, mas o rei já interpreta: não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. A partir da nova aliança, a partir de Jesus Cristo, da nova aliança que Jesus faz com o novo povo de Deus, que é o povo de Israel, continua, porque Deus é fiel à sua aliança, mas agora aberto a todos os povos. Todos os povos são convidados. E entram na sala de banquete todos, bons e maus. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Aqui já é outra parábola conjugada com a parábola anterior. É uma parábola só em duas. Agora a pergunta é: como é que você entrou aqui? O que é que essa pergunta do rei quer dizer para nós? Não basta você entrar na comunidade de Deus, não basta você aderir à igreja, não basta você dizer que pertence ao novo povo da nova aliança. Não basta você dizer que aderiu à proposta do reino de Deus. É preciso estar usando o traje de festa. Qual é esse traje de festa? É a prática da fé, é a prática da religião. Não basta você dizer que é religioso. Não basta aderir à doutrina da igreja, do reino de Deus. É preciso partilhar, participar. É preciso estar usando o traje de festa. E o traje de festa aqui é a prática do amor fraterno. Na verdade, é isso que conta. Porque no juízo final, que é uma parábola também de Mateus, a pergunta não vai ser se nós fomos fiéis à doutrina, se nós sabíamos de cor o catecismo da Igreja Católica, se nós sabíamos quais eram os mandamentos. Claro que isso é importante, mas isso é importante em vista da prática. A pergunta vai ser se nós amamos os necessitados. Demos de comer, de beber, de vestir, acolhemos os peregrinos, os estrangeiros, visitamos os doentes, os prisioneiros, as famosas obras de caridade material, de caridade corporal. Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Daqui é que a igreja tira a prática da excomunhão, que já fazia parte do ministério de Paulo. Paulo também mandou excluir da comunidade pessoas que não viviam de maneira adequada com a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, com a prática do reino de Deus. Por quê? Porque uma maçã podre vai apodrecer todas as outras frutas. Uma pessoa que vive mal, que dá mau exemplo, mau testemunho, ela vai fazer mal a todos os outros. Porque se tudo na igreja é comunhão, alguém que entra nessa igreja com espírito de maldade, de violência, de agressão, de exclusivismo, de fechamento, de egoísmo, vai disseminar. É como um vírus que entra num corpo, ele contamina todo o corpo. Por isso é preciso tirar fora. Não se trata de tirar fora para simplesmente excluir. Quando a igreja, por exemplo, excomunga, não é no sentido de condenar, é no sentido de fazer com que a pessoa, estando fora da comunidade, perceba a necessidade da comunidade, que ela tome distância para perceber o quanto ela não se converteu, o quanto ela precisa aderir à comunidade, não apenas de teoria, mas na prática, na verdade, na conversão real do coração. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esses poucos escolhidos não quer dizer uns privilegiados, como alguns fanáticos acham que são os donos da igreja, do reino de Deus, só eles sabem, podem e têm a salvação garantida. Não se trata disso. Poucos os escolhidos, por quê? Porque o convite é universal, é para todos. Agora, dizer sim, aceitar o convite, implica em realmente converter-se. Escolhidos por quê? Porque são aqueles que aderem e realmente se convertem ao convite que o Senhor faz. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura do profeta Isaías faz parte de um trecho do Evangelho de Isaías chamado o Apocalipse de Isaías. Na verdade, é preciso entender que o Evangelho de Isaías, que o livro de Isaías não foi escrito por uma pessoa só, e nem numa época só. Ele tem diversas partes, diversos autores. A maioria dos estudiosos considera que são 3 grandes partes. Aqui nós estamos na segunda parte, o chamado segundo Isaías. Essa parte teria sido escrita depois do exílio, depois que o povo voltou do exílio, portanto, depois dos anos 530 até os anos 500, 480, quando o povo de Israel estava passando por uma grande crise. Tinha voltado do exílio na Babilônia, mas tinha que recomeçar tudo. Havia muita desconfiança, desânimo, perda de fé. Então, é chamado também o livro da consolação. Vejam o que diz o profeta Isaías. O Senhor, estamos no capítulo 25, versículos 6 a 10. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. A palavra monte vai aparecer nesta leitura por 3 vezes. É uma referência à cidade de Jerusalém, que estava construída no Monte Sião. Então, neste Monte Sião, nesta cidade de Jerusalém, no centro do povo de Israel, Deus vai dar uma festa para todos os povos. Olha aqui, do particular, povo de Israel, para o universal, para todos os povos. Mais uma vez, a referência à comida. Ricas iguarias, vinho puro, pratos deliciosos, os mais finos vinhos. Ele, o Senhor, removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Ele removerá, ou seja, é uma atitude de libertação. Deus vai libertar todos os povos das cadeias, das prisões. O Senhor eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse. Ele eliminará
A morte enxugará as lágrimas, acabará com a desonra do seu povo. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor. Nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Então é um convite para que o povo, mesmo no tempo da provação, do sofrimento, das dificuldades, as crises, nós, por exemplo, vivemos tantas crises, a crise econômica, a crise política, a crise familiar, crise de casamento, crise na igreja, crise ecológica. Vivemos de crise em crise, é preciso a gente ter essa confiança em Deus. Este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a resposta à primeira leitura do Salmo 22, na casa do Senhor habitarei eternamente. A segunda leitura é da carta aos Filipenses, que nós estamos lendo já há alguns domingos, do capítulo 4, e alguns versículos que vão do 12 ao 20, pulando do 12 para o 14, para o 19, para o 20. Diz assim, da carta aos Filipenses: Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Olha que interessante isso para São Paulo. Sei viver na miséria, sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Então, o que é que São Paulo quer dizer aqui? O que interessa é a minha condição interior, é o modo como eu me coloco diante de Deus e dos irmãos. Pode acontecer que muitas vezes a riqueza me afaste de Deus e dos irmãos. Pode acontecer muitas vezes que a miséria também me afaste de Deus e dos irmãos. São Paulo diz, sei viver na miséria, sei viver na riqueza. Tudo posso naquele que me dá força. É ele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas necessidades, as minhas dificuldades. Porque, de fato, Paulo estava na prisão. E os filipenses vieram em socorro, ajudaram, enviaram mantimentos, até ajuda em dinheiro para Paulo, que depois Paulo usou para os seus compromissos, ajuda a outras comunidades. Então, sei viver na miséria, sei viver na pobreza, mas vocês fizeram bem em me socorrer nas minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com a sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. É aquela expressão que é também de Paulo em outra passagem, Deus ama a quem dá com alegria. Se vocês me ajudaram nas minhas dificuldades, com alegria, vocês souberam partilhar, Deus esplendidamente partilhará a riqueza dele com vocês, socorrendo a todas as necessidades que vocês têm. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. É o louvor de São Paulo à glória de Deus. Nós queremos louvar, bendizer, glorificar a Deus por estarmos no mês de outubro, mês do Rosário. Lembramos que no próximo dia 12, segunda-feira, é feriado nacional, mas não é dia santo. Diferentemente do dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, é dia santo e não é feriado. Agora, no dia 12, é feriado, embora não sendo dia santo, você é convidado a participar da missa para louvar, bendizer, agradecer a Deus por Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa mãe. Queria também fazer a você um convite. O Papa lançou, no último dia 3, em Assis, assinou a sua encíclica sobre a fraternidade e amizade social. Uma encíclica muito interessante para nos ajudar a pensar nessas questões sociais que tanto nos assaltam de diversas maneiras. O Papa também nos ajuda a que nós saibamos nos colocar diante dessas questões ideológicas, políticas, ecológicas, sociais, para que nós tenhamos um pensamento de unidade, em comunhão com o Papa. Leia, então, a encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Você vai ver que vale a pena, sairá enriquecido com essa leitura.
A você, minha irmã, meu irmão, eu desejo todas as graças e bênçãos de Deus. Desejo-lhe também a minha bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu e ninguém colheu. O mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é